Shalom, shalom, graça e paz, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e ouvintes aqui do canal Evangelho, o Mensageiro de Cristo. Que Deus seja louvado pelas vossas vidas. Em nome de Jesus, eu sou o presbítero Josué da Mata. Eu fiquei de postar o vídeo aí no sábado falando sobre pastoras, o ministério de pastoras, se é de Deus, se não é. Teve um atraso, então eu vim agora, vamos soltar esse vídeo nesse dia. Quero pedir desculpa para os irmãos e irmãs, que eu não sei que seria sábado às 14 horas. Então nós vamos começar aí com esse vídeo. E esse vídeo vem falar aí sobre o ministério de pastor. Primeiro, alguns pastores me questionaram aí, eu já vi questionar na Bíblia, já vi vários até na YouTube falar que na Bíblia não consta pastoras. Se a gente pegar Juízes 4:4, fala de uma mulher chamada Débora, que liderou o povo de Israel ali, liderou o povo de Israel para uma salvação. Débora, ela foi profeta, profetisa, ela foi juíza de Israel. Ela não quis ali tomar frente de tudo, mas a gente temos que ver que foi Deus que deu esse dom. Nós vemos aqui no Brasil, nós tivemos uma presidente da República, nós tivemos ali Margaret Thatcher, outras mulheres que foram presidente de países, e a Bíblia diz que toda autoridade quem constitui é Deus. Se uma mulher pode dirigir uma nação, se uma mulher pode dirigir, por que ela não pode dirigir uma simples igreja? E eu quero deixar bem claro aqui que tudo o que Débora fez foi por omissão dos homens a qual se omitiram diante de Deus, não quiseram fazer a função a qual foi chamado, e assim aconteceu. Então, vou deixar por aqui. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos embora aí pro vídeo, vou entrar no vídeo, tá bom? Deus abençoe as vossas vidas. Eu só deixei o início desse vídeo para agradecer. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e acompanhe esse vídeo até o final. Você que não aceita aí o ministério de pastoras, escuta esse vídeo. Você que aceita, também escuta esse vídeo, em nome de Jesus. Graça e paz, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e ouvintes do canal Evangelho Mensageiro de Cristo. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Eu quero trazer algo para os irmãos nesse vídeo Papo Cristão. E eu quero trazer aí, falando sobre o ministério de pastoras. Eu vi na Bíblia, eu vi no YouTube alguns irmãos, alguns pastores falando que não está na Bíblia aonde traz as mulheres pastoras. E até concordo, nós não encontramos na Bíblia passagens que trazem a consagração de mulheres pastoras. Mas também nós não encontramos na Bíblia aonde se consagra auxiliares de trabalho, aonde se consagra cooperadores, e a igreja tem isso. E nós não vemos na Bíblia aonde se traz aí diaconisa. E na Bíblia e nas igrejas tem diaconisa, mas não está na Bíblia. Não tem chamada. A chamada de diácono é diácono. Então, se as mulheres só são consagradas diaconisa, porque é o meio de usar elas na igreja para fazer a obra, para fazer a limpeza, a produção da igreja. Então, o que convém aos homens, assim eles consagram. Por que a preocupação dos homens? Porque hoje estão um monte de homens que não estão pastores. Eu vou falar para os irmãos, eu acho aí que tem 80% dos pastores, 80 não, vamos lá, 50% dos pastores, eu conheço vários aqui em Jacareí, que são chamados de pastores, mas não tem chamada. Foram homens para tampar buraco, aí consagraram, colocaram. E suas mulheres, eu conheço alguns que suas mulheres são mais capazes do que eles. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz que o dom quem dá é Deus. Se Deus capacitou uma mulher, se Deus colocou uma mulher e colocou no teu lugar, por que você se preocupa? A Bíblia diz vou abaixar a cabeça aqui, irmãos, só para mim ler esse versículo. Eu vou deixar o versículo aqui, em 1 Timóteo, capítulo 14, versículo 34, diz assim: conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido
falar e nem esteja submissa, e estejam submissa, como também a lei a determinou. Olha aqui, diz que as mulheres têm que estar caladas por causa da lei. O que é o evangelho? O que é o cristianismo que nós servimos? É um meio de libertação. É um meio de libertação. O machismo é decorrente à queda do homem no pecado. Aconteceu o machismo. O feminismo é igual ao machismo. Só que nós não estamos falando aqui de feminismo, nós estamos falando de direitos iguais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que homens e mulheres são, diante de Deus, são iguais. Em Gênesis fala que quando Deus criou o homem, criou a imagem e semelhança dele, homens e mulheres, macho e fêmeas, criou a sua imagem e semelhança. Então homens e mulheres são a semelhança de Deus. Por que nós nos incomodamos com as mulheres assumindo o papel de pastoras? Porque nós homens não estamos querendo assumir os nossos papéis. Estamos acomodados, estamos despreocupados com aquilo que Deus vai cobrar de nós. Aí quando a mulher ocupa o lugar a qual é para o homem, se incomoda. Mas a Bíblia diz que não é assim. Paulo, quando ele diz que a mulher deve ser calada, ficar calada dentro da igreja, é porque a mulher ali, ela perguntava para o marido, ela não tinha instrução, aí sentava homem de um lado, mulher do outro, e ela perguntava: "Oh, meu marido, quem está falando a verdade? Ensina aqui, me explica aqui." Então ele falou: "Se cale-se e pergunte em casa, pega a instrução em casa." Se os irmãos verem aqui mais para frente, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo do 26 ao 40, fala sobre a ordem do culto. Fala também sobre profetizar, sobre falar em línguas. Se tiver 2 ou 3 falando em línguas, se cala-se. Então isso nós não colocamos. Sabe por quê? Porque não se incomoda. Aí todo mundo fala em língua, todo mundo quer profetizar, todo mundo quer falar. Então vamos colocar a ordem que está aqui, meus queridos. Paulo, quando ele diz que a mulher não deve ensinar, por que a mulher não deve ensinar? Porque as mulheres naquela época eram oprimidas. Era a lei do machismo, era a lei do cultural. E Deus obedece, Deus respeita a cultura de cada um. Olha para que Deus usa 40 homens para escrever a Bíblia, e segundo cada um escreveu segundo a sua cultura. Mas a Bíblia diz que os homens e mulheres diante de Deus são iguais. Se nós tivemos uma presidente igual Dilma Rousseff, nós vemos Margaret Thatcher, Angela Merkel. Se uma mulher pode estar na frente de uma nação, por que uma mulher não pode estar na frente de uma igreja, dirigir uma igreja? Sabe por quê? Porque incomoda nós, que somos machistas, nós não queremos ser submissos a uma mulher. Porque aqui Paulo diz que a mulher não deve ocupar o lugar do homem. Sabe por quê? Porque Paulo ali, tinha lei. Mas Paulo fala, acho que é em Gálatas, vou procurar aqui, meus irmãos, aqui Gálatas, capítulo... Aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim, não permite que as mulheres ensinem e exerçam autoridade nenhuma e esteja em silêncio. Por quê? Porque as mulheres não poderiam ensinar porque elas não sabiam. Elas não sabiam ler, elas não sabiam estar ali. Então, elas não poderiam estar ensinando. Mas não é porque as mulheres não eram permitidas por Deus. Hoje Deus capacita uma mulher, Deus coloca ela. Como nós vemos em Juízes 4:4, Débora era profetisa, levou ali o povo de Israel a conquistar a vitória. E alguns falam assim, mas ela era política, ela era isso, mas ela fez a função de pastora. Olha lá. E Débora foi até pastora de ovelha. Meus queridos, Paulo, ele usa mulheres para fazer a obra. A palavra de Deus, onde nós pegamos aqui, irmão, em 1 Timóteo, capítulo 2, falando sobre que as mulheres não podem... Desculpa o barulho. As mulheres não podem falar dentro de uma igreja, certo? As mulheres não podem falar porque elas não tinham ali condição de falar, porque elas não tinham capacidade intelectual, porque eram oprimidas. Mas aqui, se nós pegarmos, é uma ordem do versículo 20, do versículo 2 em diante de Tiago, fala sobre a ordem no culto. Ali fala que se 1, 2 ou 3 falar em língua, tem que se calar, se não haver intérprete. E hoje nós fazemos, não estamos nem... Então nós tiramos da Bíblia aquilo que convém a nós. Paulo, ele também fala que o obreiro deve ser marido de uma mulher. Hoje nós vemos tantos obreiros recasados.
É como eu falei, eu não encontrei na Bíblia onde fala sobre consagração de, como é que diz? Cooperador, auxiliar de trabalho, não tem na Bíblia, mas nossas igrejas têm. Eu não acho na Bíblia onde consagra diaconisa, missionária, na Bíblia tem. Estão chamadas de homens, mas por quê? Porque ali estão colocando elas para fazer a obra. Eles querem sempre oprimir a mulher. O Evangelho, ele não traz opressão, o Evangelho traz libertação. O Evangelho, quando nós estamos libertos pelo Evangelho, nós entendemos que Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que chama, Deus é que coloca a responsabilidade. Aí nós aceitamos a função de uma mulher como pastora, porque é a libertação de Deus. Deus, ele trata homens e mulheres de igual modo. Quando Deus olha para um homem ou para uma mulher, ele não vê, mas a lei judaica assim trazia. Por causa que Eva foi enganada pela serpente, mas Adão foi enganado por Eva. Então eles trazem aquela cultura de oprimir e de trazer o machismo. Só que a libertação do machismo é aceitar o cristianismo. Jesus, ele veio nos libertar da lei, ele veio nos libertar do pecado. Se nós aceitamos isso aí, nós temos mulheres, igual eu falei, Margaret Thatcher, Angela Merkel, Dilma Rousseff e outras mulheres que lideraram nações. O problema é que nós, homens, não queremos ter compromisso com a palavra de Deus, não queremos compromisso com o evangelho puro e sadio, com aquilo que Deus nos chamou. Nós vemos homens que não são capazes de assumir uma obra, suas mulheres são, mas eles não podem. Nós vemos em alguns lugares, nós vemos, por causa que o filho é um homem, coloca na frente do trabalho, assume a liderança de uma igreja, assume um campo, mas não é capaz, mas a filha é capaz. Mas porque ela é mulher, não pode. Aonde está na Bíblia? Se toda a autoridade foi dada por Deus, se a unção, quem capacita, quem derrama. Débora, ela assumiu o trabalho ali de juíza, de profetisa, porque ela tinha unção divina. E se os homens hoje não buscam unção divina, buscam título, porque hoje nós vemos pastores que não têm capacidade de ser pastores, mas são neófitos. E Paulo diz aqui em 1 Timóteo que não devemos consagrar os neófitos, os novos na fé. Está lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Fala sobre isso. Fala que o bispo tem que ser marido de uma mulher, diácono, presbítero. E hoje, quando são recasados, como é que eles vão liderar uma igreja e eles não auxiliam uma igreja? Eu não concordo, nem pastora, nem pastor, nem diácono, nem diaconisa, nenhum modo, uma liderança de uma igreja ser recasado. Não concordo com isso, me perdoa. Se Deus não salvou seu casamento, então tem coisa aí, uma dificuldade tremenda, entendeu? É isso que eu penso. Se não há coisa nisso, mas Moisés lá, não, Moisés ele não deu a lei do divórcio, a lei de Moisés é a lei de Moisés, a lei de Deus, aquilo que uniu Deus, jamais o homem separa. Moisés, ele deu a lei de Moisés ali para separação, mas não vamos entrar nisso. Nós apegamos a Bíblia para aquilo que é. Hoje falta a responsabilidade dos homens. Hoje a maioria das igrejas são mulheres. As mulheres estão na frente do trabalho fazendo, mas elas não podem chegar a pastoras. Igrejas que os pastores têm 90% de mulheres e não pode colocar elas para dirigir uma igreja porque seus maridos não querem e porque não está na Bíblia. Aonde está isso? Se Deus a chamou, Deus a capacitou, Deus deu unção, Deus deu graça, Deus deu sabedoria. As mulheres eram oprimidas. E nós só vamos entender isso quando nós vamos ser libertos por Cristo. O feminismo é pecado, o machismo também. Nós temos uma cultura machista, e a cultura machista não deixa nós entender que uma mulher sabe mais do que nós. Nós vemos aí que as mulheres hoje, graças ao feminismo, não falo aqui do feminismo radical, mas o feminismo ali conquistou muitas coisas para as mulheres. Elas podem voltar, elas podem estudar. Hoje nós vemos mulheres doutoras, e muitas vezes os homens não aceitam as mulheres ser mais sábias do que eles. Nós estamos acomodados, os homens se acomodaram e não querem aí aceitar o que Deus tem para a vida da mulher. Então, meus queridos, mulheres pastoras, sim, é bíblico. Sabe por quê? Foi Deus que chamou, Deus que dá toda a autoridade. Deus é que capacita. Se Deus derrama a unção, a graça, se Deus olha do céu, se nós pegarmos Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece a Maria. Quando Jesus, ele estava sempre ali, ele tinha um amor especial para a mulher, o movimento feminismo começa com Jesus. Jesus, ele trata a mulher de igual modo.
Um testemunho de um homem tinha que ser 2 mulheres para fazer o testemunho de um homem. E Jesus, ele aparece para eles ali, mostrando que não tinha ali diferença. E por que nós temos essa diferença? Porque nós não somos libertos. Porque os homens de hoje, os pastores de hoje não são libertos. Por isso que eles pregam aí, não tem na Bíblia. Mostra para mim onde está na Bíblia que não pode ser pastor. Mostra para mim. Ali Paulo, ele fala sobre coisas. Depois ele fala que homens e mulheres são igual diante de Deus. Mas ele estava na lei, e na lei não podia. Mas quando eles vão vendo que ele vai sendo liberto, que ele vai sendo transformado, que ele vai ser mudado por Deus, ele vai reconhecendo que tinha uma igualdade. Sim, o homem tem que ser sempre cabeça, mas o homem não quer subir. A Bíblia diz que o homem tem que ensinar seus filhos, o homem tem que fazer, e hoje as mulheres que estão ensinando. Hoje as igrejas estão repletas de mulheres fazendo a obra, porque os homens não querem o compromisso. Por que as mulheres podem fazer a obra? Por que as mulheres podem fazer os bastidores? Mas quando quer ter um lugar de destaque, elas não podem tomar frente do homem. Elas podem pregar, elas podem fazer isso, aquilo dentro das igrejas, mas quando são consagradas pastores, aí não está na Bíblia. O que não está na Bíblia é nós oprimir as pessoas. O cristianismo é libertação. O feminismo radical, o feminismo que vai, o feminismo não. Seja cristã, irmãs. Seja cristão, meu irmão, não seja machista. A igualdade, para Deus, todos são iguais. Quando Deus olha para a terra, homens e mulheres são iguais. Então, meus queridos, não adianta procurar passagem na Bíblia. Se nós formos procurar na Bíblia, não existe culto de irmã, culto de libertação, culto disso, culto daquilo. Não está na Bíblia, mas nós não nomeamos. E Deus se agrada. Deus se agrada da organização. Deus se agrada das coisas organizadas. E se Deus capacita uma mulher dentro da sua igreja, dá os dons, dá sabedoria, por que você não vai consagrar? Se o esposo cruza os braços, não quer ser, não quer fazer, por que não aceitamos a chamada? É Deus que chama, é Deus que capacita. Então, meus queridos, respeita a autoridade de Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Todo ministro e ministra são chamados por Deus. Se eu for procurar na Bíblia, eu não acho. Mas eu acho mulheres que trabalharam com Paulo na obra, em frente de trabalho, em frente de igreja. Mas Paulo era machista. Não. Paulo, ele sabia, ele era criado pela lei, ele era criado pela uma cultura. E nós temos que ser libertos da cultura. Nós temos que realmente deixar o cristianismo entrar nas nossas vidas e fazer mudar. Então, que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, a qual viu esse vídeo. Se você não gostou, me perdoa. Se você gostou, deixe seu like, mas é a palavra de Deus, mas é o que eu penso. Estamos aqui com esse Papo Cristão. Se você tiver uma sugestão de mais um Papo Cristão, nós vamos trazer aí, tá? Vamos estar falando aí mais sobre o Papo Cristão. Que Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Vamos juntos anunciar Cristo para as nações. Se inscreva no canal Evangelho Mensageiro de Cristo, aqui do presbítero Josué. Nos abençoe e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por fazer parte desse canal. Muito obrigado por nos abençoar. Pastoras, Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe. Ministros e ministras, que Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Shalom, graça e paz. Que Deus abençoe, uma excelente semana para todos, um excelente dia, se você for ver esse vídeo de dia, à noite, à tarde, uma boa tarde. Que seja aí um tempo abençoado para ti, para a tua família, que Deus venha abençoar grandemente. E que você venha dar oportunidade dentro da sua igreja às mulheres, porque elas também são chamadas por Deus. Deus criou homens e mulheres, machos e fêmeas, segundo a sua imagem e semelhança. Todos são igual diante de Deus. Nós que olhamos para a aparência, Deus não está preso à sexualidade, ao sexo de um homem ou de uma mulher. Deus está preso na tua palavra. Deus está preso naquilo que Ele unge, daquilo que Ele chama, daquilo que Ele capacita. Um Deus tão poderoso, tão infinito, vai se preocupar com homem ou com mulher? Então, meu querido, ouça a voz de Deus. Vamos deixar de ser machista, porque nós pregamos tantos, nós vemos
tantos pregadores que pregam somente para as mulheres. Peço perdão aí do barulho. É por isso que eu demorei a gravar esse vídeo. Eu moro num prédio e tá difícil essa semana. Amém? Deus abençoe. Shalom, graça e paz. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.